Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti com corações abertos. Senhor, nós queremos realmente que esse relato da história do Teu povo há tanto tempo, que venha, ó Deus, falar conosco para o nosso tempo, para a nossa geração. Queremos realmente entender, Senhor, Teu coração, Teus caminhos. Queremos entender, Senhor, tanto o Teu amor quanto a Tua severidade. Acima de tudo, Senhor, nós queremos estar preparados para o grande tempo final, para a grande consumação, Senhor. Ó Deus, se for, ó Deus, nosso privilégio viver realmente nos dias finais dessa era, vai ser muito glorioso, mas também vai ter muitos desafios. E nós precisamos estar atentos, precisamos ouvir a Tua voz e precisamos aprender as lições que as gerações no passado não aprenderam. Ó Deus, fala conosco, Senhor, que nosso coração seja sensível e aberto para Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos entrando agora. Eu tenho já falado algumas vezes, para quem está acompanhando esses estudos há muito tempo, é um momento bastante interessante que nós estamos, eu não conferi as datas, mas estamos há muito tempo no livro de Reis e Crônicas, né? E nós estamos agora no livro de Crônicas, nós estamos no último capítulo. O livro de Crônicas coloca essas coisas já no último capítulo, 36 de 2 Crônicas. No livro de Reis tem uma parte no final do capítulo 23 de 2 Reis, e depois ainda tem 24 e 25. Então tem mais 2 capítulos no livro de 2 Reis. Então na última aula nós vimos aí sobre a morte de Josias. Na verdade nós não vamos entrar ainda nesse período, mas só queria dar mais ou menos essa perspectiva, são 22 anos e meio, né, que faltam para fechar esse capítulo e entrar no período mais escuro, que é o cativeiro do povo de Israel, quando não vai ter mais templo em Jerusalém, não vai ter mais cidade de Jerusalém, só algumas pessoas ainda morando lá, mas o povo no cativeiro. Então é o período, como a gente tem falado bastante, o grau máximo de disciplina de Deus. Quando assim, tudo que Deus faz, Ele vai fazendo para que o povo se arrependa, para que chegue lá, mas o cativeiro é a medida mais drástica, mais forte que tem da disciplina de Deus. Então, é algo bem forte, é um capítulo muito escuro, mas é algo que Deus já tinha avisado há muito tempo. Então, esse é o capítulo final, e tem poucas informações no livro de Crônicas, é só um capítulo. Muitas vezes, Crônicas dá mais detalhes do que Reis sobre alguns desses períodos. Mas nesse caso o livro de Crônicas tem menos detalhes e o livro de Reis tem um pouquinho mais. Mas nos dois é bem curto. Depois de Josias, nada de significativo, nada de importante, nada de grande acontece. Na verdade, eles estão escorregando para o final. Então, e olha só, gente, olha os nomes, né? Para vocês verem como que, assim, além de serem vários reis que reinaram durante um período curto de tempo, já houve outros períodos em que os reis de Israel tinham nomes parecidos com os reis de Judá. Então dá uma confusão para você tentar guardar. E olha se pode, Jeoacás, depois tem Jeoiaquim, depois o filho dele chama Jeoaquim, e depois Zedequias. Então dá para fazer bastante confusão. E também, assim, alguns deles tiveram um outro nome antes e aí foi mudado. Praticamente todos tiveram outro nome antes e foi mudado, às vezes por eles mesmos, às vezes pelo rei de fora.
Mas durante esse período aqui, os 3 meses e 3 meses é muito pouco tempo, mas durante os 2 reinados de 11 anos, houve várias levas, houve pelo menos 3 levas de cativeiro para Babilônia. Então, o cativeiro para Babilônia começa nesse segundo rei aqui, já foi uma turma, nesse cara que Jeoaquim, que reinou durante 3 meses, foi uma segunda leva, e depois Zedequias, no final, teve a destruição de Jerusalém e a terceira leva. Então, houve 3 levas de pessoas sendo levadas para o cativeiro. Então, tudo isso faz parte desse último capítulo. Nós vamos, de fato, entrar nesse período na próxima aula, mas eu queria dar esse panorama para vocês terem uma ideia. O que nós vamos fazer hoje como todo esse período, mesmo no tempo de Ezequias, antes, a partir de Isaías para frente, a partir de Ezequias, nós temos outras informações, além dos livros de Reis e Crônicas, nós temos outras informações que vêm dos profetas. Então, a gente já andou olhando em outros períodos anteriores, Isaías, Oséias, Amós, Miqueias, outros profetas, a gente já viu. E hoje, antes de entrar nesse último capítulo, e durante esse período também, nós vamos recorrer bastante aos profetas, principalmente ao profeta Jeremias, que, por sinal, acho que eu já tinha visto isso, mas não estava lembrando. O profeta Jeremias é o livro mais longo do Velho Testamento. Interessante isso, né? É o livro mais longo, não em número de capítulos. Isaías tem mais capítulos, mas como tem alguns capítulos mais curtos, assim, em termos de quantidade de palavras mesmo, é Jeremias. Então, Jeremias tem bastante informações históricas também. Então, como Jeremias foi contemporâneo de Josias, só mais uma informação, depois nós vamos ver isso melhor, mas desses 4 reis aqui, 3 foram filhos de Josias. Então, esse Jeoacás reinou só durante 3 meses, acho que, e ele não era o filho mais velho. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para a gente ter uma ideia, assim, Jeoacás, não sei se era o segundo ou terceiro filho de Josias, por algum motivo, a Bíblia não fala porquê, ele foi escolhido antes. Então, ele foi o primeiro, ele foi o filho de Josias, mas não era o mais velho. Aí o rei do Egito já tirou, levou para o cativeiro e colocou o irmão dele. Então, Jeoaquim era mais velho do que esse primeiro, ele era mais velho, mas se tornou rei depois. Então, esse era filho. Jeoaquim era filho de Josias, reinou durante 11 anos. Aí sim, depois que ele morreu, o filho dele, o pai chama Jeoaquim, o filho chama Joaquim, legal, né? Então, aí o filho dele reinou só por 3 meses também, foi levado para a Babilônia. Aí o rei da Babilônia foi buscar outro filho de Josias, o tio desse, e irmão desses primeiros 2, Zedequias. Esse era realmente o filho mais novo. Então, Zedequias também foi filho de Josias. Então, é interessante que dos 4 últimos reis de Judá, 3 foram filhos direto de Josias. E aí a gente tem esse fenômeno que a gente já viu várias vezes, que, por exemplo, Ezequias, um rei maravilhoso, o filho dele foi o pior de todos. E Josias, um rei maravilhoso, teve 3 chances de um filho dele dar certo, nenhum dos 3 foi bom. Todos, esses 4 reis, todos eles, sem exceção, foram ruins, Então, 3 foram filhos de Josias, 1 foi neto, Então, essa é só um panorama para vocês entenderem esse período final. Mas eu vou ler primeiro, assim, 2 textos no profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele começou, de acordo com o próprio livro de Jeremias,
ele começou no 13º ano de Josias. Então ele era bem contemporâneo de Josias. Mas Jeremias faz poucas menções específicas de Josias, poucas. Então, nós vamos, agora ele faz várias menções desses outros reis. Então, quando a gente entrar, a partir da próxima aula, a gente vai entrar nesse período aqui, aí nós vamos recorrer bastante ao profeta Jeremias, porque ele vai nos contar bastante sobre o que aconteceu e como que eles reagiram ao profeta, né? Agora, durante o período em que Josias era vivo, nós não sabemos, porque tem profecias de Jeremias que ele não fala quando que foi, ele não faz menção, mas a maioria dos os estudiosos, os que estudam outras evidências, os primeiros capítulos, apesar de Jeremias não ser totalmente organizado cronologicamente, mas os primeiros capítulos de Jeremias provavelmente foram durante o tempo de Josias. Mas eu vou nós vamos para o livro de Jeremias, então. Primeiro, eu vou para o capítulo 22, Jeremias 22. Ele não fala do nome Josias, mas ele fala desses outros reis. Jeremias 22, versículo 11. Pois assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias. Quem que é Salum? Esse primeiro, Jeoacás, que teve o nome mudado. Depois a gente vai repetir um pouco disso, mas como que Josias morreu? Como que Josias morreu? Ele foi para uma batalha contra Neco, faraó do Egito, rei do Egito. E esse faraó estava indo para lutar contra a Babilônia, ao lado da Síria. Ele falou assim: Josias, eu não tô caçando briga com você, não. Me deixa em paz, eu só estou passando pelo território aqui, eu não quero briga com você. Mas Josias, por razões que a gente acredita que ele saiu realmente da vontade do Senhor, ele quis enfrentar Faraó e morreu, ok? Aí o que aconteceu? Ele morreu e fala que o povo da terra pegou esse filho de Josias, como eu falei assim, não era o mais velho, então a gente não sabe o que eles estavam pensando, mas eles pegaram esse Salum e colocaram como rei. Só que Faraó foi lá fazer a guerra dele, e quando ele voltou, ele que dominou, ele tinha vencido Josias, e Josias morreu na batalha. Então agora o Egito ficou dominando por um período curto de tempo, mas ele ficou dominando o território de Judá, e ele tirou esse Salum, que pôs o nome de Jeoacás, e colocou o irmão dele para reinar no lugar dele, mas como um rei, chama vassalo, né? Um rei que está abaixo do outro. Então vamos dizer assim, a partir da morte de Josias, esses reis, houve assim, vai e vem, Egito, Babilônia, mas durante a maior parte desses 22 anos e meio, Israel, ou Judá, estava debaixo primeiro do Egito e depois da Babilônia. Então, durante esse período, na verdade, eles não tinham autonomia, eles estavam já sendo oprimidos. Aí, nesses primeiros anos desse Jeoiaquim, o Egito impôs muito imposto, ele teve que arrancar muito imposto do povo para conseguir pagar. Então, eles estavam sendo dominados. Olha o que Jeremias fala aqui, ó. Pois assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar. Quem saiu desse lugar? Jeoacás, porque o rei do Egito veio
e levou o cara embora, provavelmente porque Jeoacás quis enfrentar, não sei, alguma coisa, ele provavelmente não aceitou a autoridade do rei do Egito. O rei do Egito veio e falou assim: você vai cativo para o Egito e eu vou colocar seu irmão no seu lugar. Então Jeremias está falando assim: assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, que saiu desse lugar, jamais tornará para ali. Então Jeremias já está profetizando, esse que foi embora, ele não vai voltar mais. Está vendo como, assim, se você estiver lendo na sequência, e é bom fazer isso, mas se você estiver lendo Jeremias, você lê esse texto e fala assim: mas de que ele está falando, né? É tão importante a gente ter esses conceitos do paralelo histórico, porque essa profecia tem a ver com esse fato histórico, que o rei do Egito levou Salum, que mudou o nome, para o Egito, e Jeremias está profetizando: esse homem não vai mais voltar, mas no lugar, versículo 12, para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Aqui parece que ele já está falando sobre o outro que assumiu o trono no lugar dele. E olha aqui que Jeremias está falando desse outro rei. É impressionante como as pessoas podem ver Deus julgando, coisas ruins acontecendo. E eu quero que vocês comecem a fazer paralelos com o nosso tempo, com nossos dias, né? Com políticos que são julgados, e a gente, é fácil olhar para os políticos, mas a gente tem que abaixar um pouquinho e aplicar para a nossa vida. Mas pense numa situação: Deus já está mostrando que ele está muito descontente com o povo. Já tinha falado sobre Manassés, que antes de todos os pecados, e o povo continua fazendo a mesma coisa. Eu não sei se a gente tem a gente tem bastante dessa revolta no nosso coração quando a gente vê políticos sendo julgados e continuando a comandar a corrupção da cadeia. E não só isso, outros políticos que viram isso acontecer e continuando a fazer a mesma coisa. Mas isso no nível assim, do Estado, da política e tal, mas isso acontece na igreja, isso acontece na nossa vida de cidadão comum, que nós vemos como Deus odeia a injustiça, odeia a falta de misericórdia. E ele está falando: olha, esse rei, ele edifica casa com injustiça. Num tempo como esse, o que Jeremias está falando, esse Jeoiaquim estava fazendo um palácio, né? Qualquer semelhança, né? Assim, no tempo em que o povo, né, que a situação da saúde pública, no tempo em que todas as coisas estão acontecendo no nosso país, e isso acontece em tantos outros lugares, né? A gente vê a Síria sendo totalmente destruída há anos, e aqueles que estão no poder continuando a viver como reis, né, assim, no maior luxo. Então ele está dizendo: ai daquele que edifica sua casa com injustiça, seus aposentos sem direito, que te serve do serviço do seu próximo sem paga. Os reis podiam fazer isso, eles podiam recrutar trabalhadores e nem pagar para eles, não lhe dá o salário do seu trabalho. Ele diz: edificarei para mim uma casa espaçosa, largos aposentos, de modo que ele abre janelas, forra-a de cedro, pinta de vermelho. Reinarás tu só porque procuras exceder no uso de cedro? E aqui que eu queria mostrar assim, que Jeremias faz Deus, na verdade, está fazendo uma referência a Josias. Porque quem que é o pai de Jeoiaquim? Josias. Então ele fala: acaso o teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e por isso lhe sucedeu bem. Não é isto conhecer-me, diz o Senhor? Mas os teus olhos, o teu coração não atentam senão para a tua ganância, para derramar sangue inocente e para levar extorsão e violência a efeito. E aí ele vai continuar falando sobre esse Jeoiaquim. Só
um rápido parênteses, assim, uma observação dentro desse contexto. O mundo político hoje está super polarizado, direita, esquerda, as vantagens, cada um tem seus argumentos. Eu só queria colocar assim, uma coisa que a Bíblia é muito clara, em toda a Bíblia, que aqueles que governam precisam governar em função, não estou falando assim, defendendo uma forma ou outra de governar. Na verdade, assim, os cristãos deviam se afastar de alinhamento com pensamentos políticos, porque todas as linhas políticas, todas, sem exceção, as pessoas falam como se só a esquerda fosse culpada de todas as coisas que aconteceram, principalmente por causa dos últimos governos no Brasil. Mas, na verdade, Deus é contra todos os governantes que não fazem justiça. Então, a posição dos filhos de Deus, do povo de Deus, nós não fazemos parte, nós somos de outro reino. Falar assim, eu sou de outro reino, não significa assim, eu nem tomo conta, nem tomo conhecimento da política, não quero saber, eu não voto, não me interesso. Não é essa a posição. O povo de Deus deve se informar, deve acompanhar os acontecimentos, devem avaliar os candidatos, devem votar com oração, devem realmente buscar a direção de Deus. Então, a gente fazer parte de outra linha, de outro reino, que não faz parte, que não significa ser alienado. Porém, isso eu estou compartilhando minha visão, e eu acho que é importante a gente pelo menos analisar isso, cada um diante de Deus. Não é nosso chamamento, como povo de Deus, apoiar candidatos publicamente, partidos, posições, porque quando você se torna, quando alguém, principalmente pessoas com mais destaque, com mais conhecimento, quando alguém fala assim, eu apoio tal candidato ou tal partido, você está se alinhando com pessoas que vão fazer algumas coisas boas e algumas coisas ruins. A igreja não é alinhado nem com a direita nem com a esquerda. A igreja apoia a justiça. A igreja, o povo de Deus, deve apoiar aquilo que é certo, seja quem for. E claro que você vai orar, você vai votar para quem você acha que seria uma opção boa, mas mesmo você votando, ele não representa você. O presidente dos Estados Unidos não representa o povo de Deus. Ele pode fazer coisas boas, mas o outro de outro partido também pode, mas nós apoiamos atos específicos. Fez algo certo, fez algo que está de acordo com os princípios de Deus, eu apoio isso, mas eu não apoio partidos, eu não apoio filosofias, porque todas as filosofias estão erradas em algum ponto. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, a coisa importante para entender é o que Deus falou assim sobre Josias. Versículo 16: ele julgou a causa do aflito e do necessitado. Outra vez, isso não significa apoio irrestrito à esquerda que faz isso. Eu estou dizendo assim, nós devemos orar e pedir misericórdia de Deus para as pessoas aflitas e necessitadas. Mas a posição, quem é que vai trazer solução? Não é a esquerda, nós sabemos disso, não é a direita também. Então, eu estou sendo bem aberto, assim, eu acho que é um momento de a necessidade de muita consciência por parte da igreja, de entender qual é o nosso chamamento, e nós vamos entrar, eu quero que vocês vejam como o coração de Deus se manifesta em relação a essas coisas, ok? Então, nós não acreditamos numa solução, nós não acreditamos num governo que vai trazer respostas, que vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Nós gostaríamos que algo melhorasse em relação ao Brasil, em relação a outros países do mundo, mas nós acreditamos que o reino de Deus virá com a volta de Jesus, ok? E essa sempre tem que ser. Então nós temos que ter um pouco assim de desapego, não paixão,
as pessoas são muito apaixonadas por um lado ou por outro. Nós não deveríamos ter paixão por lados políticos, nós deveríamos ter, se Deus permitir que algo melhore na economia, na segurança, se algo melhorar, esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor. A Bíblia fala que muita coisa vai piorar, mas a gente sempre ora, Deus, se estiver dentro do teu plano, se o Senhor puder olhar para o arrependimento do teu povo e melhorar a situação no Brasil, para que haja mais oportunidade para pessoas chegarem a Ti, Senhor, dá-nos um pouco mais de chance, dá-nos um pouquinho mais de tempo. Então nós oramos para que melhore, mas sem aquela expectativa errada de que algum lado vai trazer alguma solução permanente. Ok? Então, essa foi uma das menções. Eu achei importante colocar aqui que o profeta Jeremias, ele estava falando sobre os filhos de Josias, mas ele fez uma menção muito clara sobre o próprio Josias, falando que ele tinha sido um rei justo e que ele tinha feito o que estava no coração de Deus, que era julgar a causa dos necessitados. Aqueles que já têm suas condições, que conseguem trabalhar, que têm suas fontes de vida, não precisam de tanto apoio do governo. O governo precisa defender a causa em todos os sentidos, aqueles que estão sem segurança, aqueles que estão sem saúde, aqueles que estão sem condições. Agora, como que vai fazer isso? Isso é outra questão, mas isso sempre tem que ser uma prioridade para os governos que são segundo o coração de Deus. Agora vamos para Jeremias capítulo 3, e essa é uma profecia que foi dada claramente, né, ele coloca isso como no tempo de Josias. Jeremias 3, versículo 6. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias. Então, de todas as profecias de Jeremias, a única que especifica assim, não, esse aqui foi durante o tempo de Josias, é essa. Mas provavelmente todos esses primeiros capítulos de Jeremias provavelmente foram durante o tempo de Josias. Então, disse-me o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Quem que é Israel? Israel são as 10 tribos, porque nesse tempo, né, assim, não tem mais o reino de Israel nessa época, mas quando ele fala, ele está falando assim: viste o que fez a rebelde Israel? Está falando sobre o reino do norte, as 10 tribos. Ela se foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se. Então, sempre precisamos entender o que significa ir atrás de outros deuses. O que Deus está falando? Uma parte do povo de Deus já tinha ido para o cativeiro, já tinha sido julgada. E Deus está falando assim: vocês viram o que aconteceu com eles? Que eles foram atrás de outros deuses e foram para o cativeiro por causa disso? E essa parte aqui, o versículo 7, é muito interessante, porque Deus conhece todas as coisas. Como é que Deus fala isso? Deus fala assim: eu pensei eu pensei que depois de ter feito tudo isso, ela voltaria para mim, mas não voltou. Claro que isso não está colocando Deus como quem não conhece o futuro, mas está falando do coração de Deus. Ele fala assim: Deus faz as coisas visando o arrependimento. Então é Deus querendo, é Deus procurando fazer isso. Eu pensei que depois de ter feito tudo isso, ela voltaria para mim, mas não voltou. E viu isto a sua infiel irmã Judá. Dei carta de divórcio à infiel Israel e a despedi. Isso significa que Deus quebra a aliança e nunca mais volta atrás? Não, essa carta de divórcio
você vai ver, inclusive no início desse mesmo capítulo 3, Deus fala sobre o divórcio, não no sentido literal. Deus não está falando que aprova o divórcio entre casais. Ele está dizendo assim, quando quebra a aliança com o povo, Deus toma medidas drásticas e afasta o povo, né, como ele manda embora, né, dei carta de divórcio, despedi por causa dos seus adultérios, mas depois a gente sempre vê que Deus fala assim, mas eu vou trazer vocês de volta. Então Deus é uma coisa temporária, é Deus julgando para que o povo possa voltar. Mas aqui ele está falando sobre Judá. Contudo, vi que a sua infiel irmã Judá não temeu. Ela se foi e também se prostituiu. Por ter feito pouco caso da imoralidade, contaminou a terra, pois adulterou com a pedra e com a madeira. Apesar de tudo isso, não voltou para mim a sua infiel irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente. Então, por que eu estou lendo isso aqui? Porque é uma profecia dada durante o tempo de Josias, e porque aqui a gente viu quanto que Josias fez para trazer o povo de volta. E eles celebraram a Páscoa, e eles acompanharam, o povo acompanhou Josias. Josias fez uma aliança com todo o povo, mas Deus está falando aqui uma coisa muito séria, que eles voltaram para Deus, versículo 10, apesar de tudo isso, não voltou para mim a sua infiel irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente. Então, nós estamos falando sobre esse período final de Judá, logo antes de ir para o cativeiro. Temos procurado fazer um paralelo, uma aplicação, no sentido de que, no tempo em que nós vivemos, nós acreditamos que estamos próximos da segunda vinda de Jesus. E nesse tempo da segunda vinda, antes da segunda vinda de Jesus, é um tempo em que, nesse tempo que nós estamos vendo, era a nação de Israel. Deus estava avaliando, né? Deus estava acompanhando todos os pecados, e o cálice estava enchendo, e ia chegar ao ponto chegou ao ponto, né, com Manassés, de não ter mais volta, em que Deus falou assim, agora já foi decretado, não tem mais volta. E aí, esse tempo tem um paralelo conosco, no sentido de que, não em relação à igreja, mas a igreja também precisa tomar muito cuidado, né? Deus também vai julgar a igreja, mas nós não estamos vivendo numa época em que nós esperamos, como nessa época que vai ter um cativeiro e depois a igreja vai voltar, né? Assim, nós não estamos esperando mais um longo capítulo da igreja, nós estamos próximos de um período em que Deus vai, se Ele não decretou ainda, Deus vai decretar o dia de juízo sobre a terra. E então esse é o paralelo que nós queremos fazer. E vai haver, a gente não sabe como isso vai acontecer, mas existem profecias de que vai haver um grande avivamento antes da volta de Jesus. E nós esperamos que esse avivamento não aconteça, é isso que está dizendo aqui, de pessoas se voltarem para o Senhor, mas não com coração sincero. Porque Josias foi um rei que trouxe muita gente para o Senhor, só que muitas dessas pessoas não foram sinceras. Ok? Então, essas são as duas partes de Jeremias que nós vamos olhar por enquanto. Então, no restante da aula, a gente vai também buscar um pouquinho em outros textos, mas eu quero olhar com vocês um dos profetas menores, chamado Sofonias, lá quase no final do Velho Testamento. Sofonias, ele também era contemporâneo de Josias. Então, nós estamos buscando aqui essas outras informações, para a gente sentir qual era o tempo de Josias, o que estava acontecendo nessa época. Então, os profetas nos dão uma outra percepção.
os autores de Reis e Crônicas, eles eram pessoas de Deus que estavam fielmente colocando os acontecimentos e colocando os livros históricos, eles são considerados proféticos também, porque é uma análise profética daquilo que estava acontecendo. Agora, esses profetas, eles recebiam, assim, o encargo deles não era tanto falar dos acontecimentos, mas falar o que Deus estava pensando do povo naquela época. Então, apesar de Josias ter sido um rei temente a Deus, que buscou a Deus com todo o coração, a condição do povo não era tão boa assim. Então, nós vamos ler uma boa parte, né? São só 3 capítulos curtinhos aqui. Nós vamos ler uma boa parte desse profeta. Sofonias 1:1, a palavra do Senhor que veio a Sofonias. Aqui dá a genealogia dele. Geralmente tem profeta que nem fala filho de quem que ele era. Tem profeta que a gente não sabe nada sobre eles. Tem uns que só fala assim, Isaías filho de Amós, a gente não sabe quem era o pai de Isaías. Outros, a gente tem mais informações, né? Acho que é Ezequiel, que era da linhagem de sacerdócios, né? Do sacerdócio. E essa linhagem de Sofonias, a gente não pode ter certeza absoluta, mas o fato de que ele colocou filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, assim, por que ele ia colocar essas 4 gerações antes dele? Provavelmente porque ele era filho de Ezequias mesmo, do rei de Israel. A gente não tem certeza sobre isso, mas é bem possível, né? Por que ele ia falar filho de fulano, 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 até chegar em Ezequias? Porque era um fato importante, né? Esse profeta era um dos descendentes do rei Ezequias. Mas, seja como for, ele profetizou, ele tem é uma profecia curta, assim, só 3 capítulos aqui, mas ele profetizou nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Muita gente acha, não sei se tem base para isso, mas eu sei que os estudiosos acham que essa profecia foi no início do reinado de Josias, quando ele era criança, ainda não tinha assumido, então a situação estava ainda pior, né? Não estava assim ainda com Josias fazendo as reformas. Mas seja como for, eu queria que vocês sentissem um pouco assim, o que Deus estava falando nessa época. Então, porque a gente viu o que Josias fez, vimos que foi muito importante, mas não reverteu a situação, não conseguiu tirar essa sentença de Deus. E Sofonias, ao lado do profeta Joel, né, um outro profeta pequeno, Sofonias, ele fala muito do dia do Senhor. Em poucas páginas ele fala, acho que umas 18 vezes, sobre o dia do Senhor. Então é bem interessante isso, confirma que eu estou falando assim, que esse tempo de Josias aponta para nós, sinaliza para nós essa época que nós estamos vivendo, que é uma época antes da vinda de Jesus. Porque quando havia um tempo de juízo, um tempo em que Deus julgava os pecados, sempre aquilo apontava para o dia do juízo final, porque vai ter um dia em que Deus vai julgar definitivamente. Então eu quero que vocês vão ver pelas coisas que Sofonias fala aqui, que ele está falando sobre algo muito além da época dele, porque as coisas que ele profetiza aqui não aconteceram. Ele profetizou um pouco antes do cativeiro de Babilônia, ele está mostrando que Jerusalém vai ser julgada, vai ser destruída, mas ele está falando sobre algo muito além, e eu acho que faz muito sentido a gente meditar nisso. A maior parte é palavra pesada, então prepare o coração, prepare assim, porque isso aqui não é uma coisa que a gente sai daqui pulando, alegria, né? Jesus vai voltar. Assim, a gente tem que ter essa alegria, porque nós queremos estar do lado dele, e no fim do livro de Sofonias, ele fala sobre essa parte positiva. Então, não vai terminar nessa nota triste, mas a gente precisa entender, e é uma coisa assim, a gente não sabe exatamente como as coisas vão acontecer.
por mais que você estude a escatologia e fale assim, primeiro vai acontecer isso, e vai ter não sei o que e tal, por mais que a gente estude, vai ter muita surpresa, vai ter muita coisa que a gente não sabe exatamente como vai acontecer. O que Deus dá para nós na palavra são advertências. São advertências porque quanto mais nós nos arrependermos, quanto mais nós formos preparados, mais nós vamos poder passar pelo tempo. Se Deus, ninguém aqui está querendo passar pela grande tribulação, eu acho, né? Ninguém aqui está falando assim, eu quero passar pela grande tribulação. Só que sim, Jesus vai voltar, e antes de Jesus voltar vai ter a grande tribulação. Então, se você quer, eu sei que vai ter coisas difíceis, vai ter coisas gloriosas, porque no mesmo tempo que vai ter tribulação, também vai ter avivamento, vai ter uma igreja agindo com poder, vai ter grandes testemunhos. Então vai ter um tempo maravilhoso ao lado de um tempo de muito sofrimento, de muita tribulação, de muita angústia. Então, um pensamento para quem já está mais assim, que já passou a curvinha lá, né, assim, que está mais assim para o fim da vida, assim, Deus, me leve antes de acontecer toda essa coisa aí, que eu vou ficar esperando o dia do Senhor do seu lado ali, né? Como eu falei assim, você quer ir para o céu, o tempo é agora, né? Se quer ir para o céu, Jesus vai voltar para a terra, então se quer ir para o céu, tem que morrer antes dele voltar. Mas tem um outro desejo, então você pode dizer assim, Deus, eu prefiro que o Senhor me leve, eu prefiro morrer antes de toda essa situação, que eu não sei se eu consigo enfrentar. Mas gente, pensa, a Bíblia fala que quem vai estar vivo não vai ter mais privilégio do que quem vai estar morto, né? Em 1 Tessalonicenses 4 fala que nós que estamos vivos, nós não vamos antes dos que estão mortos. E acho que a ideia é assim, quem morreu não perdeu o privilégio, né? Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão ter a mesma alegria de subir, de ir ao encontro dele. Então, esse privilégio de ver Jesus voltar e de subir, de estar com ele, de voltar em glória junto com ele, de reinar no milênio, isso não é um privilégio exclusivo de quem está vivo. Mas seja como for, eu acho que é muito, muito legal não morrer e estar vivo quando Jesus voltar. Eu acho que é muito maravilhoso. Não faço a menor ideia da sensação de ressuscitar dos mortos, né? Porque deve ser uma sensação fantástica, né? De voltar dos mortos, né? Voltar assim, estou aqui vivo, né? Voltar assim, porque são coisas que a gente não entende muito. Quem morreu, a Bíblia fala que está com Jesus. Paulo fala, está ausente do corpo, está presente com Jesus. Mas a Bíblia também fala que quem morre em Jesus adormece. Então tem um sentido em que aqueles que morreram estão com Jesus, mas não estão assim, talvez plenamente conscientes. A gente não tem muita informação sobre isso. Então, quando houver a ressurreição, quem morreu vai realmente voltar à vida, né? E vai assim, uau, estou vivo de novo e Jesus está voltando. Mas mesmo assim, eu acho que é muito legal a gente ter um sonho de estar vivo quando Jesus voltar, seja como for a tribulação, seja como for tudo que vai acontecer. Eu acho assim, só o fato de você não ter que passar pela morte, não passar pela morte, você está vivo e ser transformado, como Paulo fala em Coríntios, num abrir e fechar de olhos, seu corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e subir e estar ao lado de Jesus, né? Como eu falei assim, Deus não vai dar vantagem maior para um do que para outro, mas as duas coisas são maravilhosas e vale a pena. Então eu estou falando tudo isso porque o texto aqui é pesado, tá? Então a gente tem que ter uma boa esperança para entender que tudo isso é maravilhoso. E olha só, o nome Sofonias significa escondido com Deus. Escondido com Deus. Isso é maravilhoso, porque ele está falando que mesmo durante, tem todo tipo de coisa acontecendo na tribulação, assim como está acontecendo hoje, antes da tribulação, tem muita gente em outros países sendo
sendo aprisionado, sendo perseguido, sendo morto por causa de Jesus. Isso já está acontecendo. Então, na tribulação vai ter, alguns acham que a igreja vai ser arrebatada e nem vai passar pela tribulação. Outros falam, não, a igreja vai passar pela tribulação, mas vai ficar protegido. Mas a Bíblia também fala sobre aqueles que são mártires durante a tribulação. Então, vai acontecer de tudo. Mas tem também essa promessa de ser escondido durante o tempo. Ok, então, olha como começa a profecia, né? Sofonias já começa arrasando, né? Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas, quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes, os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, os que se inclinam ao Senhor. Agora você vê essas coisas que ele está falando aqui, especificamente sobre Judá, ele está falando sobre as coisas que eram feitas no tempo de Manassés. Tudo isso aqui é citado explicitamente no livro, né, Reis e Crônicas, sobre o que aconteceu, né, o resto de Baal, os nomes dos sacerdotes de ídolos, os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, os que se inclinam ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, né, um Deus falso, os que deixam de seguir ao Senhor. Então, gente, olha esse versículo 6, porque a gente fala assim, não, eu não sou daqueles que estão adorando o exército dos céus, eu não estou servindo Baal, eu não estou jurando pelo nome de deuses falsos. Apesar de tudo isso, hoje é muito mais sutil, né? Não é uma coisa, ninguém na igreja está falando assim sobre esses nomes, mas a gente sabe que todos esses deuses falsos se referem a deuses sutis, né? Principalmente o dinheiro, o materialismo, outros tipos de ídolos. Então, tudo isso aí está acontecendo. Mas olha o versículo 6 que mexe com todo mundo. Os que deixam de seguir ao Senhor, não é assim, necessariamente você abandona os caminhos do Senhor totalmente, mas é não ter esse coração. Por isso que eu acho que sim, vale muito a pena a gente levar essas advertências a sério, muito a sério, no nosso coração, né? É fácil a gente aplicar isso aos políticos, é fácil aplicar isso mesmo à igreja, a certas correntes na igreja que pregam certas coisas que a gente não concorda, vê assim, muita coisa errada acontecendo na igreja, mas nós precisamos aplicar isso a nós, né? Os que deixam de seguir, isso significa deixam de ter o primeiro amor, deixam de ter um coração realmente ansioso por servir ao Senhor. Os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Então, isso assim, a palavra profética, ela vem para chamar a gente para um arrependimento. Versículo 7, agora ele vai falar, no versículo 14 que ele vai falar mais sobre o dia do Senhor, mas versículo 7, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício. Isso aqui, se você olhar em Ezequiel 38, 39, se você olhar Apocalipse 19, você vai encontrar essa mesma ideia de que o dia do Senhor vai ser um dia de sacrifício, que sacrifício significa muita gente vai morrer. Isaías 66, tem muitos lugares, 63, tem muitas passagens bíblicas que falam do dia do Senhor ser um dia de muita morte, de esse grande sacrifício. Bom, eu vou ter que pular um pouquinho para ganhar tempo. Versículo 12: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. Deus procurando, sim, né? Será que eu vou achar alguém
Esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos. Uma outra tradução fala endurecidos. Gente, a coisa mais séria diante de Deus é humildade. Você vai ver isso vai aparecer várias vezes aqui no livro de Sofonias. Humildade, quebrantamento, um coração sensível. Não é um coração assim que Deus vai falando as coisas, você não sente nada, você não aplica isso a você mesmo. Então, castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como o vinho deixado sobre a borra. Sabem o que significa isso? Quando fazia o vinho, eu não sei exatamente todos os processos, as razões, mas quando Jeremias fala sobre isso, que tem que ser mudado de vasilha em vasilha, e aquela parte assim, mais sólida, do vinho, ele vai ficando no fundo. Então isso fala assim de Deus mexer com a gente. Não é para a gente se acomodar na nossa vida, assim, não, eu estou bem, eu busco a Deus há 20 anos, eu estou tranquilo com Deus. Ele está falando assim, gente, vocês precisam estar prontos, Deus vai mexer. E eu não vou ter tempo para ler muitos textos paralelos no Novo Testamento, mas Hebreus 12 fala assim, que nos últimos tempos Deus vai abalar todas as coisas nos céus e na terra. Tudo que pode ser abalado. Então a gente precisa ter muita expectativa, tudo que eu falei assim, a gente precisa ter muita ansiedade e desejo. Vem, Senhor Jesus, volte para nós queremos que o Senhor implante o seu reino, queremos realmente que o Senhor conserte tudo que está errado, mas nós precisamos estar preparados, porque antes da volta de Jesus, como fala em Pedro também, é tempo que o juízo comece pela casa de Deus. Então, antes de ter todo o juízo na terra toda, vai ter um tratamento muito sério com a gente. E isso pode envolver muitas coisas. O que abala a sua vida? Muitas vezes tem a ver com finanças, mas pode ter a ver com outras coisas na nossa vida, a nossa comodidade, a nossa tranquilidade, tudo em ordem. Deus não quer tudo em ordem, Deus não quer que a gente tenha uma vida boa, Deus não quer que a gente tenha a nossa vida tudo certinho assim, emprego, família. Claro que Deus quer as coisas em ordem, mas nós precisamos estar prontos, porque é Deus quem sabe o que precisa ser abalado na minha vida e na sua. E quando Ele abala, então Ele vai mudando a gente de vasilha para vasilha. Então, isso é que está falando aqui, não é para ser como o vinho deixado sobre a borra, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem e nem faz mal. É uma atitude assim, Deus está lá, quando tem coisa ruim, Deus não intervém, quando tem coisa boa, Deus não aplaude, Deus não faz nada. Parece que, não parece muitas vezes que a história está indo e que Deus não está se manifestando, Deus não está julgando. Toda essa coisa aí que está muito sendo falado hoje, de fake news, de assim, tanta informação, e a gente não sabe se o que a gente fala assim, porque a Globo, não sei o que mais, é tudo falso. Mas, gente, não é só a Globo, é tudo que você lê, coisa de cristão. Você lê coisas assim, opiniões, é um lado só. Então tem muita coisa que você não sabe se você pode confiar, se você não pode confiar. Então nós estamos num momento, apesar de ter toda a tecnologia, de ter condições. Gente, se teve alguma geração que tem condições de saber a verdade, é a nossa. Não é como naquele tempo que demorava para chegar alguma notícia, que não tinha. Hoje tudo é instantâneo. A pessoa do outro lado do mundo está falando, a gente já sabe aqui. Mas ao mesmo tempo nós não sabemos. E muita coisa que está acontecendo, julgamentos, muita coisa Deus está permitindo, claro, Lava Jato, pessoas na cadeia, mas tem muita gente que fez coisas tão ruins quanto, que não estão sendo julgadas. Então não tem justiça, não tem realmente uma coisa que você possa falar, fatos verdadeiros, justiça verdadeira. Nós estamos num momento em que você se sente inseguro,
você não sabe o que você pode realmente confiar. Então é um momento, nós temos que nos apegar a Deus, nós temos que realmente estar preparados, porque muitas coisas serão abaladas. Versículo 14, aqui eu quero que vocês vejam assim, essa descrição do dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Naquele tempo, o dia do Senhor estava apressando. Ouvi, amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas, contra as torres altas. Aqui você pode lembrar de Apocalipse 17, 18, que fala sobre a grande Babilônia caindo, fala assim, de coisas que nós pensamos, gente, aquilo nunca vai cair, né? A gente pensa de países, mesmo assim, Estados Unidos, Europa, lugares assim que sempre foram, assim, vem crise, eles sentem a crise lá assim, mas não chega assim a abalar, não chega assim a mudar. Vai chegar um dia que essas coisas vão ser abaladas mesmo, que vão cair. Então ele fala sobre cidades fortificadas, torres altas, que representam assim, todas as coisas que nós achamos que são permanentes. Nenhuma dessas coisas é permanente. Angustiarei os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar. No dia do furor do Senhor, no fogo de seu zelo ou ciúme, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina. Gente, que quadro que esse homem está pintando, né? Muito, muito pesado, né? Ok, nós vamos ter que... eu vou pegar alguma coisinha no capítulo 2, mas não vamos ter... Assim, no capítulo 2, ele fala mais sobre outros países em volta de Israel, e isso pode ter até aplicação hoje às nações árabes que estão atacando Israel, mas também... fala assim a respeito daqueles que são contra o povo de Deus, né? Mas versículo 2, capítulo 2, versículo 3: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Então, gente, veja como nós temos um papel muito delicado nesses últimos tempos. Deus vai ter, assim, nós precisamos estar atentos a Deus, mas nós precisamos da preparação de Deus, porque ao mesmo tempo que, como Sofonias, eu acredito que Deus vai levantar pessoas nos últimos dias, nessa nossa geração, que vão falar coisas pesadas também. Só que você não pode falar coisas pesadas sem ter um coração manso. Você não pode ser um Jeremias, nós vamos ver em aulas futuras, né, um pouco mais sobre Jeremias, mas você não pode falar as coisas que Jeremias falava sem ter o choro do coração de Jeremias. Então, às vezes eu vejo pessoas falando assim, Jesus vai voltar e vai matar um monte de gente e tal, e eu não sinto esse coração, sabe assim, porque ele fala assim, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Então, ao mesmo tempo que nós entendemos pelas Escrituras que Deus pode até levantar pessoas entre nós para falar assim, o mundo precisa ouvir esse tipo de alerta. O mundo não está ouvindo isso. O mundo está vendo uma igreja que está buscando seus próprios interesses, e mesmo quando a igreja fala sobre algumas questões morais importantes, mas eu não vejo a igreja realmente falando alguma coisa que o mundo pudesse dizer, olha, o mundo foi advertido. Não, o mundo não está sendo advertido. Então, e o mundo vai ser advertido por quem? Pelos mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai justiça, buscai a mansidão, e aqui vem o sentido da palavra Sofonias, do próprio nome dele, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor.
Então existe, né, como o povo de Israel foi guardado durante as pragas no Egito, existe várias menções na Bíblia, em Isaías, em Apocalipse, da proteção durante a tribulação. Mas existem as pessoas que Deus chama para dar testemunho no meio do mundo e que muitos vão dar a própria vida, né? Apocalipse fala de uma multidão que não se podia contar, que tinham dado a vida durante a grande tribulação, ok? Bom, vamos então para capítulo 3. Aqui ele está falando de Jerusalém. Ai da rebelde manchada, da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo. Então, olha, gente, todas essas coisas são coisas que nós precisamos aplicar para nós, como igreja, né? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos aceitar quando Deus está tratando conosco. Não, está falando, eles não confiam no Senhor, nem se aproximam do seu Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela. O que é um leão rugindo? Os príncipes estão exigindo, estão sendo autoritários no meio da igreja, mas não para chamar para Deus. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam nada para o dia seguinte. Seus profetas são arrogantes. A minha fala arrogantes, mas eu vi que o sentido da palavra também pode ser traduzido como levianos. Profetas levianos, né? Falam coisas assim que o povo quer ouvir, né? Os seus sacerdotes profanam o santuário, fazem violência à lei. Isso significa as pessoas estão distorcendo a palavra. Fazer violência à lei é assim, é você pegar a lei, a palavra, e fazer violência ao seu sentido, distorcer o sentido da palavra. Versículo 5: o Senhor é justo no meio dela, Ele não comete iniquidade. E essa é a nossa confiança total. Deus é justo, Ele vai tratar com pecado no nosso meio, Ele vai, todas as manhãs, traz a sua justiça à luz, a cada novo dia não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. Versículo 7, eu dizia, certamente, outra vez, Deus falou assim, certamente, né? Deus falou assim, acho que agora eles vão me ouvir, agora eles vão prestar atenção, certamente me temerás, aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Isso mostra que, a gente tem falado muito sobre isso aqui nas aulas, existem momentos em que Deus fala assim, eu vou julgar, mas o povo se arrepende e Deus não julga. Mas existem momentos em que Deus fala assim, não, eu não vou reverter a minha sentença, mas pode ser adiada, né? O juízo pode ser adiado. Então ele fala assim, se eles tivessem aceitado a correção, a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantam de madrugada e corrompem todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu intento aqui, Sofonias já está olhando para o fim dos tempos, para esse ajuntamento das nações contra Israel. O meu intento é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. E agora daqui para frente, graças a Deus ele vai começar a falar de coisas de restauração, né? Então, agora é importante, antes da gente começar, não só vamos agora terminar essa leitura, né? Vocês vão ver todas as promessas de Deus no meio do juízo. Aqui você tem também assim, por exemplo, Malaquias 3 ele fala, eu vou me assentar como ourives, como aquele que está purificando a prata, e ele vai fazer o povo dele passar pelo fogo, vai purificar, aí vai ter um povo que vai ter lábios puros para falar com o Senhor. Então a mesma coisa aqui, ele fala assim, então, versículo 9, então darei lábios puros, mas esse então significa depois da tribulação. Então a tribulação tem o objetivo de purificar. E, portanto, meus queridos irmãos, e falando comigo também, nós precisamos valorizar
aquilo que Deus faz na nossa vida e na vida da igreja. Quando vemos que Deus está tratando de uma forma negativa, Deus nunca, sabe o que é nunca? Deus nunca tem intenção de destruir. A intenção de Deus é purificar. Sempre a intenção de Deus é usar a tribulação para purificar. Porque o que Ele quer? Ele quer habitar entre nós, Ele quer trazer a morada dele. Então Deus não tem raiva contra pessoas no sentido de que ele fala bastante sobre vou destruir todo mundo, vou derramar minha ira sobre as nações, mas a ideia dele até sobre as nações é: eu quero eliminar o mal para que eu possa habitar numa terra pura. Então darei lábios puros aos povos, não só a Israel, aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam de comum acordo, da além dos rios da Etiópia, lá na África. Os meus zelosos adoradores, o meu povo disperso, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás. Antes ele falou assim: vocês precisam ter vergonha, vocês precisam se envergonhar, chorar pelos pecados. Agora ele está falando assim: Deus tratou, agora não precisa sentir mais vergonha. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti, quem? Os que exultam na sua soberba. Então lembrem disso. Em Isaías 2 fala muito sobre isso, que no dia do Senhor Deus vai tirar todo o orgulho. Que Deus trate com o nosso orgulho. O orgulho se manifesta de maneiras muito inesperadas. Nós nos achamos superiores, nós nos achamos melhores, nós achamos que temos a razão, nós queremos não temos misericórdia com pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós temos, mesmo dentro da igreja, somos muitas vezes sem misericórdia com outras pessoas, ou com pessoas de fora da igreja, ou com pessoas que pensam diferente. Tudo que é intolerância em relação aos outros, ainda que Deus julgue, mas a nossa intolerância não é aceitável diante de Deus. Então ele fala assim: eu vou tirar do meio de ti os que exultam na sua soberba, nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Então isso é um ponto essencial, que ele já tinha falado sobre os mansos, ele já tinha falado sobre aqueles que não têm arrependimento. Então ele está falando assim: você quer estar preparado no dia do Senhor? Você quer passar pela tribulação? Você quer poder receber Jesus quando Ele voltar com alegria, sem medo? Então deixe Deus, porque quem é capaz de tirar o orgulho do próprio coração? Quem é capaz? Ninguém. Então só Deus pode fazer. Versículo 12: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia. Pobreza de espírito, né? Pobreza no sentido assim de não ter nenhuma assim, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, eu não sou superior. Eu deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, nem na sua boca se achará língua enganosa. Serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Gente, só um parênteses aqui, né? Eu já vi muita gente pegar até, assim, tem uma música que é do versículo 17, eu não sei quantos lembram, né? Você lembra, Branco, de uma canção, né? Que foi tirado assim do versículo 17, e não tem nada de errado com isso. É muito importante a gente lembrar que esse final do capítulo 3, porque o que você gosta de fazer?
vamos deixar capítulo 1, capítulo 2 e a primeira parte do capítulo 3 de lado e vamos direto para o final. Olha, Sofonias tem umas passagens maravilhosas. Eu vou direto para o final do capítulo 3, né? Não pode fazer isso. De onde que vem essa pureza? De onde vem essa humildade? De onde vem o fato de que o Senhor, versículo 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, Ele se deleitará em ti com alegria? Por que nós, versículo 14, por que a gente pode regozijar e exultar? Porque Ele queimou, Ele purificou, porque Ele tirou de nós aquilo que é desagradável a Ele, né? Naquele dia, versículo 15, o Senhor afastou o teu castigo, lançou fora o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha aqui, olha outra coisa, outra dica de quem é esse povo que vai ter o favor do Senhor. Os que em tristeza suspiram pelas festas solenes, eu os removerei de ti, esses que são de ti, e sobre os quais pesam opróbrios. Então a gente precisa ter esse sentimento, né, de não ser conivente e não ficar com felicidade com as festas solenes que foram desvirtuadas. Naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram espalhados, eu lhes darei louvor e honra em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a vossa sorte diante dos vossos próprios olhos, diz o Senhor. Ok? Então eu achei que era importante a gente pensar um pouquinho sobre essa profecia, que foi exatamente nessa época que nós estamos estudando. Traz um outro lado, né, do tempo de Josias. É importante também para o nosso tempo atual. Senhor nosso Deus, nós confessamos a Ti, Senhor, que tem muitas coisas que não entendemos, queremos realmente estar nessa posição de lamentação pelos nossos próprios pecados, queremos, ó Deus, ter coragem, porque realmente requer coragem, da gente dizer a Ti: Deus, mexe com a minha vida, queima as coisas erradas, abala as coisas que devem ser abaladas. Nós não queremos colocar nossa confiança em tesouros naturais, em recursos naturais, em nossas habilidades. Nós não queremos confiar em coisas no passado que o Senhor fez conosco. Não queremos, ó Deus, ser arrogantes, não queremos ser soberbos, nós não queremos, ó Deus, nos alinhar com pensamentos que não fazem parte dos teus pensamentos. Queremos realmente ser o teu reino na terra, queremos ser, ó Deus, o teu povo que busca, que espera o teu reino, Senhor. Ó Deus, olha para nós, Senhor. Ó Deus, tem muitas verdades, fatos, pensamentos que a gente não sabe nem avaliar direito. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ó Deus, coloca nosso coração em Ti, coloca o coração da Tua igreja, Senhor, para que nós possamos realmente viver, ó Deus, preparados, prontos, ó Deus, para servir a Ti, para dar a nossa vida, ou literalmente, ou servindo, ou promovendo o Teu reino e apressando o dia da Tua vinda, Senhor. Ó Deus, oramos, Senhor, por nós mesmos e por toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.